Bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia maravilhoso eu gosto de falar sobre crenças. O que são crenças? Né? Começar a explicar o que são crenças. Eu falo muito sobre crença limitante, né? Crença empoderadora também é ótimo, né? Mas eu gostaria de falar sobre o que é crença, né? Simplesmente isso. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, se não for inscrito ainda, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou fazer para você e se permita nesse momento dar um like nesse vídeo. Ah, mas eu não assisti ainda, não sei se eu vou gostar. Com certeza você vai gostar, e se você der um like você fica feliz, sabia? Experimenta, dá um like agora. Entendeu? Então o que são crenças? Crenças, às vezes as pessoas falam assim, crença. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, uma querida pessoa, e a pessoa falou para mim, crença é em Deus e já tá. Eu não sei de outras crenças, não. Crença é tudo aquilo que você acredita, né? Crença é tudo aquilo que você acredita. Por exemplo, eu acredito que vocês vão ver meu vídeo. É uma crença, né? É uma crença. Eu acredito, eu creio que vocês vão ver esse vídeo. Eu creio que ali atrás tem uma árvore, né? Eu creio que mais ao lado tem um riozinho, né? Então, quer dizer, é a minha crença. Ou talvez vocês estejam vendo esse vídeo e falem assim, olha, ali tem um rio, é uma crença. Mas de repente eu falo, não, sabe o que é aquilo? Era um plástico no chão. Eu dava a impressão que era um rio, mas não era, né? Então, quer dizer, a sua crença foi uma crença limitante? Não, é uma crença que não tinha sentido, mas você não sabia também. Então existe muito isso aí. Crença é tudo aquilo que nós acreditamos. Palavras são crenças. Eu crio crenças limitantes, sabia? Né? Eu posso criar, eu não consigo nada na vida. Tudo na minha vida é difícil, né? Isso é uma crença. Eu criei ela. Ou talvez eu escutei alguém falar, ou eu escutei talvez meu pai, minha mãe falando muito, na nossa vida tudo é difícil, na nossa vida nada é fácil. E aquela crença foi, né, empoderando na minha mente. Então eu cresço e eu começo a falar, na minha vida tudo é difícil. Pobre nasceu pela velha cabeça. Crenças. E quando eu começo a falar, minha vida tudo é difícil, minha vida tudo é difícil, o que acontece com essa crença limitante? Né? Automaticamente, eu estou dando uma ordem para que tudo fique difícil, né? Tudo fique impossível, praticamente. Vocês falar, só de você falar, gente, nós não temos livre-arbítrio. Veja lá bem, nós somos constituídos de átomos. O nosso pensamento, girado a vários pensamentos, vira um sentimento. Então esse sentimento, junto à crença, quando eu falar na minha vida tudo é difícil, tudo é complicado, o que acontece? Eu só vou ver as complicações. Eu só vou me envolver com pessoas que deixam minha vida cada vez mais complicada. Eu consegui qualificações profissionais que me deixam mais complicada, porque eu estou atraindo isso para mim. Né? Quando eu falo na minha vida tudo é mais fácil, tudo é facilitado, tudo acontece rapidamente, é uma crença empoderadora, que vai quebrar aquela crença limitante, né? Em decrença. Então a crença empoderadora é aquela que te leva para frente, te leva para prosperidade. A crença limitante te limita. Então, existem frases que nós repetimos e falamos, não, eu só estou falando, né? Às vezes eu pego muito com pessoas, eu falo, olha, isso é uma crença, vamos mudar essa palavra? E a pessoa, não, eu não tenho crença nenhuma, eu só estou conversando só com você. Aí a pessoa volta de novo, né? Então, existem muitas crenças que nós criamos, crenças são criadas do 0 aos 7 anos, escutamos muitos pais falarem aquelas crenças, aquelas coisas, né? E vocês crescem daquele jeito. Né? Cresce daquele jeito, então é muito difícil para você sair daquilo. Agora, quando você passa a entender como você funciona, como funciona o universo, como funcionam as coisas, você começa a entender, fala, peraí, isso é uma crença, né? É uma crença. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou saber as datas certas, né? Porque eu pesquisei isso aí, escutei uma vez. E então existia um limite, existia um recorde mundial de corrida. E diziam, ninguém bate esse recorde, ninguém consegue bater esse recorde. Então todo mundo ficava perto do recorde de corrida e não chegava lá. Né? Isso não é metáfora, não, é uma realidade, só não lembra as datas, as pessoas. Então ninguém conseguia chegar naquele recorde. Aí veio um corredor, passado muito tempo, e bateu o recorde. Ele bateu aquele recorde, que era um recorde que era muito respeitado entre os corredores. E ele bateu aquele recorde, passado muitos anos, aquele recorde se manteve. A partir do momento que aquele corredor profissional bateu aquele recorde, já em sequência, na sequência,
Logo, outros corredores começaram a bater o mesmo recorde, aquele recorde antigo, não do corredor que já tinha batido. Começaram a bater. E por quê? Porque era uma crença que ninguém conseguia bater aquele recorde. Então a pessoa corria, ela corria com aquela mentalidade de crença, né? Aquele controle, como se fosse, ó, eu não vou bater o recorde. Então ela não conseguia bater o recorde, por mais que ela fosse profissional, corredor, treinasse, né, Olimpíadas, não batia aquele recorde. Quando um conseguiu bater, os outros falaram, ah, mas se ele consegue, eu também consigo. Quebrou-se a crença e passou. Começaram a bater o recorde. Todos os outros, profissionais também. Então na nossa vida, imagina a força que tem o pensamento, que força que tem a palavra, né? Eu não consigo, eu não posso, é impossível para mim, nada é impossível para você. Liberte-se dessas crenças, crie crenças empoderadoras. Na minha vida tudo é difícil, na minha vida tudo é fácil. Tudo é tranquilo, maravilhoso. Eu consigo tudo que eu quero. Eu não consigo nada na minha vida. Não, eu consigo tudo que eu quero, empoderadora. Isso é uma crença empoderadora. Então as ordens que você dá para você, a vivência que você vive dia após dia, é que faz você prosperar. Tudo que eu falo para vocês, eu uso na minha vida própria, né? Para quem me conheceu lá atrás, sabe como eu era. Quem conhece eu hoje fala, não conheço mais você, porque você não é aquele outro. Porque a minha mente, como estava lá atrás, já não é a mesma, né? Não é eu sou a melhor pessoa, não sou a melhor pessoa, simplesmente sou pessoa. A minha mente sim evoluiu, os pensamentos, a forma de pensar, o sentimento, a vibração, totalmente evoluída. Então, nesse momento, quando eu falo totalmente evoluído, não quer dizer que já chegou ao auge, não, gente, né? Na iluminação geral, não. Eu estou dizendo que totalmente evoluído comparado ao que era antes. Então, essa vibração vai vibracionando, vai aprendendo cada vez mais e você vai prosperando e vai aprendendo. Então, quer dizer, libertando dessas crenças, né? Quando eu chego numa crença que eu falo difícil, não, difícil não tem, é desafiador. Você entra no desafio, faz e acontece, né? O difícil, ele bloqueia, não acontece, ele fica estático, né? Então, crenças é tudo isso aí. Você pode ter crenças em Deus, pode ter crenças em Jesus Cristo, pode ter crença em santos, pode ter crença em igreja, crença em pastor, crença que você quiser, entendeu? Crença que você quiser. E tem as crenças pessoais que você vai criando cada dia mais na sua vida. Criando as crenças, bloqueando, e aí você não sai do lugar, né? E você cria sua própria realidade o tempo todo. Então, isso são crenças, né? Estou explicando aqui o que são crenças. Eu não estou focando sempre de crença limitante ou empoderadora, como faz isso, como aquilo, mas para você entender que sim, você cria crenças, né? Se você tem uma crença que, eu nasci para morrer pobre, né? Entendeu? E o pobre, gente, não é questão financeira, muita gente é pobre de espírito, que é o pior do mundo. Quando você é pobre de espírito, pobre mentalmente, pobre pessoalmente, esse que é o problema. O problema não é você ter a conta bancária a zero. O problema é você ter a conta bancária a milhões e mesmo assim ser pobre de espírito. E aí você vai estar sempre mal, né? Então é isso que eu quero falar para vocês. Crença é tudo aquilo que você acredita que pode te levar para a negatividade. As crenças que te levam para a empoderadora, ótima. As crenças que te levam para limitar, negativa. Então é isso que vocês têm que entender. Crenças é isso. Se eu creio, é aquilo que vai acontecer, né? Se eu creio que eu vou prosperar, eu vou prosperar. Se eu creio que eu nunca vou, né? Se eu creio que a minha vida é um fracasso, é o que eu estou emanando para que minha vida seja sempre fracasso. São comandos, né? Por isso temos o livre-arbítrio. Então, se eu dou o comando, minha vida é um fracasso, ela vai continuar sendo um fracasso. E tudo que eu fizer para que empodere, talvez inconscientemente, que eu vou estar fazendo, vou estar trabalhando, vou estar fazendo isso, talvez ganhando mais, passou no concurso federal, mas minha vida é um fracasso, né? Então, eu não posso ficar com aquele dinheiro todo que eu estou ganhando, eu tenho que gastar, tenho que acabar com ele todo, para continuar sendo um fracasso, né? Então, quer dizer, muita atenção. E como que troca uma crença? Simplesmente tendo uma crença empoderadora, tá? A nossa mente não aceita duas informações. Eu acho aquela moça feia. Eu acho aquela moça bonita. Pronto, trocou. Eu vi ela de longe, parecia que era feia. Aí eu falo, é feia, né? Aí ela tá chegando perto e fala, que linda. Mudou, na minha mente já não tem espaço mais. Foi borrado, foi apagado o feia e passou a ser bonita. Eu não gosto daquele cara lá. Conheci aquele cara, mas o cara, né? Fala até nomes, a pessoa pensa, né? O cara, não sei o quê. Aí de repente a pessoa começa a conversar com você. Rapaz,
que cara legal, gente fina, já é meu amigo, né? Mudou, a crença já mudou, tá bem? Um ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e fiquem com Deus.